Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo da série Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos. O que são, como se propagam, por onde se propagam. Estamos interessados nas características, peculiaridades dos campos eletromagnéticos aplicados na tecnologia que nos cerca. Para isso, veremos os seguintes assuntos: potencial, tensão ou voltagem. Existe diferença? Energia potencial e algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com potencial, tensão, voltagem. Existe diferença? Os termos comuns na área elétrica são tensão, voltagem, potencial, diferença de potencial, DDP e diferença de tensão. Esses termos, eventualmente, são até utilizados como sinônimos e utilizados de forma um pouco discriminada. Vamos ver com mais atenção como cada um deles se caracteriza e onde deve ser aplicado. A pergunta é: qual o termo correto para cada aplicação? Existe um termo correto ou mais correto? Existe uma aplicação específica para cada termo? Onde e como é utilizado? Na figura, temos um painel de instrumento, onde está destacado uma série de medidas que podem ser realizadas. Afinal, o que esse instrumento mede? Por que temos duas escalas para V? O nome do instrumento na posição é voltímetro. Ele pode medir tensão e potencial. E energia? E diferença de potencial? Ele só mede voltagem? Quais os dois tipos, então? A pergunta: o que é o volt? O que é o watt? O que é o joule? O que é energia? O que é trabalho e o que é potência? Termos comuns na área elétrica. Vamos começar pelo termo energia potencial. Vamos compreender o conceito e ver como é aplicado na área elétrica. Primeira pergunta: o que é energia? Podemos responder que energia é a capacidade de realizar-se trabalho. Quais as formas básicas de energia para realizar trabalho? Duas: energia potencial ou armazenada e energia cinética ou de trabalho. Vamos iniciar com um conceito e uma definição. Conceito de energia potencial. E a definição: energia potencial é a forma de energia que está associada a um sistema onde ocorre interação entre diferentes corpos e está relacionada com a posição que o determinado corpo ocupa. A unidade de energia potencial no sistema internacional é o joule. Estamos citando a fonte, a Wikipedia. E aí, não esclareceu muito, concorda? Vamos tentar uma outra abordagem. Considere um ponto na superfície do nosso planeta. Vamos definir a superfície como referencial 0. Sempre temos que ter uma referência. Por enquanto, vamos esquecer pontos abaixo da superfície da Terra. Só por enquanto. Quando elevamos um corpo acima da superfície da Terra, dizemos que adicionamos energia potencial a esse corpo. Quer sentir na pele energia potencial devido ao campo gravitacional terrestre? Muito fácil. Não faça isto em casa, você poderá se ferir. É um mero exemplo teórico. Vamos lá. Imagine um objeto com 1 kg força de peso. Levante esse objeto 2 centímetros acima do teu pé e solte. Recomendo fortemente que você esteja com calçado para prevenir acidentes. Levante agora o objeto 20 centímetros e repita o processo. Percebeu a diferença? O objeto é o mesmo, porém, quanto mais afastado da superfície, maior o impacto percebido, ou, em linguagem leiga, maior a força. O que mudou? Apenas a altura do objeto em queda. Ora, é a força da gravidade, você dirá? Não, eu não disse isso. Se os físicos não sabem exatamente o que é gravidade, como é que eu, que sou engenheiro, vou saber? Continuemos. Ao elevar o corpo a uma certa altura, realizamos trabalho. Nós ou alguma máquina que levou o objeto. Não importa quem ou o que, foi realizado o trabalho e foi transformado em energia potencial no objeto. Viu como mudei de corpo para objeto e você nem percebeu? Temos que fazer outra restrição. Não podemos nos afastar muito da superfície do planeta, senão o objeto começa a ter seu peso reduzido. Lembra dos vídeos dos astronautas na estação espacial flutuando? Na verdade, eles não flutuam. É mais uma queda livre contínua. Mas o efeito é de ausência de peso. Por isso, vamos nos manter dentro de uns poucos quilômetros acima da superfície da Terra.
Como técnicos, precisamos quantificar esse efeito. Os cientistas já tiveram esse trabalho e nos deram uma equação que relaciona a energia potencial com o peso do objeto e a altura que foi erguido acima da referência. Eis a equação da energia potencial. Energia potencial, M, que multiplica G, que multiplica H. EP é energia potencial, expressa em joule. M é a massa do objeto, quilograma. G, a aceleração da gravidade terrestre, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e H é a altitude em relação à referência. Vejamos o primeiro exemplo. Determine a energia potencial contida em objeto com 100 gramas de massa, elevado à altura de 12 metros da superfície terrestre. Considere o nível do mar. Solução: vamos aplicar a equação de energia potencial e substituir pelos dados do exemplo. É P igual a mgh, M 0,1, G 9,81, H igual a 12, e obtemos 11,772 joules. Portanto, a energia potencial armazenada no objeto, mantido a 12 metros de altura, é de 11,772 joules. No próximo exemplo, vamos manter o mesmo objeto, porém elevá-lo a 24 metros da superfície terrestre. Nós aumentamos agora a altura. De novo, aplicando a equação, obtemos 23,544 joules. A energia armazenada no objeto foi exatamente multiplicada por 2, já que dobramos a altura. Assim, dizemos que a energia potencial é diretamente proporcional à massa do objeto, à constante de aceleração do campo gravitacional no qual o objeto está imerso e da altura em relação a uma referência de potencial. Ou seja, quanto maior a massa, maior a energia potencial. Quanto maior a aceleração da gravidade, maior a energia potencial, e quanto maior a altura, maior a energia potencial. É P igual a mgh. Temos um objeto deixado livremente sob a ação da gravidade, o objeto cai ou dirige-se ao centro da Terra. A gravidade está realizando o trabalho, por isso o trabalho é negativo. O corpo dirige-se para o centro da Terra de atração. Já agora temos uma força, a força opõe-se à ação da gravidade, então estamos realizando trabalho positivo. Estamos gastando energia ou para levar a bola para cima ou mantê-la parada ou para reduzir a velocidade de queda do corpo. Quando o objeto dirige-se ao centro da Terra em queda livre, o trabalho é realizado pelo campo no qual o objeto já está inserido, que é o campo gravitacional terrestre. Como resultado, há uma diminuição da energia potencial. Assim, o trabalho para deixar o corpo cair é negativo. O corpo cai simplesmente pela ação do campo gravitacional presente. Quando o objeto cai, o trabalho é realizado pelo campo gravitacional da Terra. Quando levantamos o objeto, estamos exercendo uma força que se opõe à força do campo gravitacional terrestre, o peso. Então, realizamos trabalho, estamos nos opondo ao campo. Quando deslocamos um objeto paralelo ao solo, se não houvesse atrito, não haveria realização de trabalho. Comentamos sobre isso nos vídeos anteriores. Aí está o peso, simplesmente, trabalho negativo, e aí está a força contra o peso, trabalho positivo. Temos três situações: se a força for menor que o peso, o objeto cai, a gravidade venceu. Se a força é igual ao peso, o objeto permanece na posição vertical. Se a força é maior do que o peso, o objeto sobe. Para elevarmos um objeto, ou seja, o afastamento do centro da Terra, temos que realizar trabalho para vencer a atração ou a força do campo gravitacional terrestre e, portanto, gastamos energia. Lembre-se de um foguete. Não importa se somos nós a levantar o objeto ou se é uma máquina ou um foguete. A energia está sendo gasta e o trabalho está sendo realizado. Estamos nos opondo à força gravitacional. Observe que em todos os desenhos e exemplos apresentados até agora, só tem sentido falar em potencial quando existe uma referência, ou um nível de referência, ou um potencial zero, para os quais todos os demais potenciais são comparados ou referenciados. Isso vai ser muito importante e um conceito fundamental quando trabalharmos na área elétrica, de potenciais elétricos. É como a elevação de um avião. Quando cruza o oceano, a referência é o nível do mar. Já quando atravessamos um país, precisamos considerar o relevo abaixo do avião. Mesmo um avião a 3.000 metros acima do nível do mar, o risco de colisão é praticamente 100% quando sobrevoamos a região do Himalaia, próximo ao pico do Everest, cujo pico está acima dos 8.000 metros de altitude. Quando falamos em potencial, a pergunta deveria ser sempre a mesma: qual é o nível de referência? Isso também vai ser importante na área elétrica.
E estamos vendo até agora, todos os vídeos até agora, associando energia e trabalho. O trabalho realizado aumenta ou diminui a energia do sistema. E a variação de energia acarreta em trabalho. Esse conceito é tão forte que podemos agora colocar que energia é igual a trabalho. Trabalho realizado aumenta ou diminui a energia do sistema e essa variação de energia acarreta em trabalho. Realizamos trabalho ou gastamos energia quando erguemos objeto no campo gravitacional terrestre, afastando do centro da Terra, e a energia do sistema aumenta. Quando um objeto cai, o campo gravitacional terrestre realiza trabalho e a energia potencial do objeto é reduzida. Realize trabalho, gaste energia e a energia do sistema aumenta. Deixe a natureza operar, queda, e o objeto reduz energia e o trabalho é realizado pelo campo gravitacional terrestre. Lembre-se das quedas d'água, rodas d'água, as turbinas das usinas hidrelétricas. Caso interessante, nós armazenamos a água no reservatório, abrimos os dutos que vão gerar as turbinas, energia mecânica, que vai gerar energia elétrica. Então, nós estamos transformando a energia potencial da coluna d'água em energia elétrica. Há uma perda por convenção, claro. Vejamos agora algumas considerações. Toda energia disponível no planeta, inclusive a dentro de nossos corpos e de todas as criaturas vivas, mesmo energia nuclear natural em alguns pontos do planeta, tem origem no Sol. Na área elétrica, realizamos trabalho e, portanto, gastamos energia para deslocarmos elétrons de posição. É isso a que se resume toda a tecnologia na área elétrica, eletrônica e de telecomunicações. Mudar elétrons de lugar, com muito cuidado. Como fazemos isso? Por exemplo, convertemos a energia de fontes e geradores em corrente elétrica, ou contínua, ou campos alternados, que é a mesma coisa. Se a velocidade é constante, chamamos de circuitos de corrente contínua. Se aceleramos e desaceleramos os elétrons, chamamos de corrente alternada. Se a frequência de variação é superior a 1 MHz, chamamos de radiofrequência. Caso seja superior a, digamos, a um valor meio comercial, 800 MHz, chamamos de microondas. Se está na faixa de algumas centenas de terahertz, chamamos luz. Se está um pouco abaixo, infravermelho. Se está acima, chamamos de ultravioleta, raio-x, raios gama. Por aí vai. Nunca ensinei isso nas escolas técnicas ou nas faculdades que lecionei. Nem me ensinaram isso na faculdade. A nossa profissão, sou engenheiro de telecomunicações, é de chacoalhador de elétrons. Com muito orgulho, porque é bem difícil e às vezes muito perigoso. E no próximo vídeo, afinal, e a diferença de potencial? O que é? Como usa? Para que serve? Qual vai ser a referência de energia potencial de campo gravitacional? Como vamos comparar isso com a área elétrica? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.